O sol da tarde de terça-feira batia forte no vidro espelhado da Premium Motors, a concessionária mais luxuosa e prestigiosa da Avenida das Nações. O prédio de 3 andares, com sua fachada modernista de vidro e aço, dominava o quarteirão como um templo dedicado ao automobilismo de elite. Mercedes-Benz, BMW, Audi, Porsche e outras marcas premium reluziam sob as luzes de LED de última geração, dispostas estrategicamente para criar uma atmosfera de sonho e desejo. Era o tipo de lugar onde os vendedores haviam sido treinados para medir o valor dos clientes em poucos segundos, pelo relógio no pulso, pela marca do sapato, pelo corte do terno, pelo modelo do carro que chegava no estacionamento VIP. Um lugar onde cada detalhe gritava exclusividade, desde o piso de mármore Carrara importado da Itália, até as poltronas de couro alemão na área de espera. Roberto Silva, 48 anos, empurrava sua cadeira de rodas manual pela calçada, observando os carros através da imensa vitrine que ocupava toda a frente do primeiro andar. Seus movimentos eram precisos e seguros, demonstrando anos de experiência com a cadeira. Suas roupas eram deliberadamente simples, uma camisa polo azul marinho desbotada pelo tempo, calça jeans com alguns remendos discretos, mas bem feitos, e tênis esportivos brancos gastos pelo uso constante. A cadeira de rodas, embora perfeitamente funcional, mostrava sinais evidentes de anos de utilização intensa. O estofado azul estava desgastado nos pontos de maior contato, pequenos riscos decoravam o metal cromado das laterais, e as rodas dianteiras estavam ligeiramente desalinhadas, um problema menor que Roberto nunca se incomodara em consertar, já que a cadeira ainda o levava para onde precisava ir. No pulso, um relógio digital simples da Casio, o mesmo modelo que usava há mais de 10 anos. Nenhuma joia, nenhum acessório de grife, nenhum sinal externo de riqueza. Roberto Silva havia aprendido nos 5 anos desde o acidente que mudara sua vida que a verdadeira elegância estava na simplicidade e na funcionalidade, não na ostentação. Ele parou em frente à entrada principal, seus olhos fixos numa Mercedes-Benz Classe S preta que dominava o centro do showroom como uma escultura de arte moderna. O carro estava posicionado sobre uma plataforma giratória iluminada, suas linhas elegantes refletindo as luzes do teto num balé hipnotizante de cromados e curvas perfeitas. Por alguns segundos, Roberto se permitiu sonhar. Imaginou-se dirigindo novamente um carro daquele nível, sentindo o ronco suave do motor V8, o toque macio do volante revestido em couro, a sensação de potência controlada que só carros premium conseguiam oferecer. Havia sido 5 anos desde o acidente que o colocou na cadeira de rodas, 5 anos desde que sua vida mudou de forma completa e irreversível. Mas diferente do que muitos imaginavam, o acidente não havia destruído Roberto financeiramente. Muito pelo contrário. A indenização milionária da seguradora, somada aos lucros acumulados de 2 décadas construindo uma das maiores empresas de engenharia civil do interior, havia deixado Roberto mais rico do que jamais sonhara ser. Ironicamente, a tragédia que lhe custara as pernas havia lhe dado uma liberdade financeira que poucos homens conheciam. A porta de vidro deslizou automaticamente quando Roberto se aproximou, acionada por sensores de movimento de alta tecnologia. O contraste foi imediato e brutal. O cheiro característico de couro novo e cera automotiva premium invadiu suas narinas como uma onda de luxo concentrado. O ar-condicionado mantinha uma temperatura perfeita de 22 graus, criando um microclima de conforto absoluto que contrastava com o calor de 35 graus da rua. O piso de mármore Carrara negro refletia as luzes do teto como um espelho polido, criando a ilusão de que os carros flutuavam no espaço. Música clássica, uma seleção cuidadosa de Vivaldi e Mozart, tocava suavemente através de alto-falantes invisíveis estrategicamente posicionados, criando uma trilha sonora que evocava refinamento e sofisticação europeia. As paredes eram decoradas com fotografias em preto e branco de carros clássicos e circuitos famosos: Mônaco, Silverstone, Nürburgring. Uma biblioteca de catálogos de carros
ocupava uma parede inteira, cada volume encadernado em couro e organizado por marca e ano. Cada centavo investido na decoração do lugar gritava uma mensagem clara. Este é um templo para quem pode pagar pelo melhor. Diego Fernandes, vendedor sênior da Premium Motors, estava apoiado no balcão de atendimento de mogno maciço, conversando animadamente com Mariana Santos, a recepcionista. Diego tinha 35 anos. Cabelos pretos penteados para trás com gel importado, terno cinza escuro da Hugo Boss impecavelmente cortado sob medida e um sorriso que ele havia treinado por anos para parecer simultaneamente confiável e sedutor. Diego vestia uma camisa branca de algodão egípcio, gravata de seda italiana em tom azul-aço e sapatos Oxford pretos que brilhavam como espelhos. No pulso, um Rolex Submariner, não o modelo mais caro da linha, mas suficientemente impressionante para demonstrar seu status na hierarquia da concessionária. Havia trabalhado ali por 8 anos, subindo gradualmente de vendedor júnior até sua posição atual, e se considerava um especialista absoluto na arte de ler clientes. Para Diego, essa habilidade era quase científica. Bastavam 30 segundos, observando a forma como um cliente descia do carro, suas roupas, seus acessórios, sua postura corporal, e ele conseguia determinar com precisão cirúrgica se estava diante de um comprador real ou apenas um curioso que viera dar uma olhada nos carros que jamais poderia comprar. Mariana Santos, 28 anos, era uma jovem competente e ambiciosa que trabalhava na recepção há 3 anos, sonhando com uma eventual promoção para vendedora. Ela vestia um tailleur preto conservador, mas elegante. Tinha cabelos castanhos presos num coque profissional e usava uma maquiagem discreta que realçava seus olhos verdes. Mariana havia aprendido a navegar na cultura hierárquica da Premium Motors, onde sua posição na recepção a colocava na base da pirâmide social interna. Quando viu Roberto entrando, Diego não conseguiu esconder sua irritação imediata. Seu rosto se contraiu numa expressão de desagrado mal disfarçado, e ele trocou um olhar carregado de significado com Mariana. Era o tipo de olhar que dizia claramente: lá vem problema. Mariana, condicionada por 3 anos de observar as reações de Diego e outros vendedores seniores, prontamente desviou os olhos para o computador, fingindo estar completamente absorta em algo extremamente importante na tela. Seus dedos se moveram sobre o teclado sem propósito real, criando a impressão de que estava ocupada demais para lidar com visitantes inadequados. 2 outros clientes observavam a cena do sofá da área VIP, uma zona elevada separada do showroom principal por um degrau simbólico e decorada com poltronas de couro alemão e uma mesa de centro de cristal onde revistas especializadas em carros de luxo eram artisticamente arranjadas. Dr. Augusto Medeiros, 55 anos, era um cirurgião plástico renomado que vestia um terno italiano de R$ 15.000, sapatos artesanais de couro de crocodilo e carregava uma pasta Hermès que custava mais que o salário anual de muitas pessoas. Seus cabelos grisalhos eram cortados num salão exclusivo de São Paulo, e suas mãos perfeitamente manicuradas exibiam um anel de formatura em ouro branco com diamantes. Ao lado dele, sua esposa, Patrícia Medeiros, 48 anos, ajustava nervosamente sua bolsa Birkin de couro laranja, um modelo que tinha lista de espera de 2 anos e custava mais de R$ 200.000. Ela vestia um vestido Chanel discreto, mas inequivocamente caro, joias de designer que brilhavam suavemente sob as luzes, e sapatos Louboutin com solas vermelhas características que anunciavam silenciosamente seu status social. O casal havia vindo à concessionária para buscar informações detalhadas sobre um Porsche Cayenne Turbo S que Dr. Augusto considerava comprar como carro de fim de semana para a casa de campo em Campos do Jordão. Eles eram clientes VIP há 5 anos, sempre tratados com a reverência devida, a pessoas que gastavam centenas de milhares de reais regularmente em veículos de luxo. Mas agora, sua atenção estava completamente voltada para o intruso que havia perturbado a atmosfera cuidadosamente cultivada de exclusividade do estabelecimento. Roberto empurrou sua cadeira através do showroom,
navegando habilmente entre os carros expostos. Seus movimentos eram econômicos e precisos, demonstrando anos de experiência em adaptar-se a espaços não necessariamente projetados para cadeiras de rodas. Ele observou discretamente a disposição dos veículos, a iluminação estratégica, os detalhes da decoração, tudo com o olhar analítico de alguém acostumado a avaliar investimentos e qualidade de operações comerciais. Seus olhos se fixaram na Mercedes-Benz Classe S e ele se dirigiu diretamente para ela, parando a alguns metros da plataforma giratória. Roberto observou cada detalhe do veículo com a atenção de um conhecedor. As linhas aerodinâmicas da carroceria, o acabamento cromado dos para-choques, a grade frontal com o emblema de 3 pontas, os faróis de LED que criavam uma assinatura luminosa distintiva. Inclinando-se ligeiramente para a frente na cadeira, ele examinou o interior através do vidro, o painel digital de alta definição, os bancos de couro perfurado com aquecimento e ventilação, os detalhes em madeira de nogueira lustrada, o volante multifuncional que concentrava dezenas de controles numa ergonomia perfeita. Uma expressão de admiração genuína e conhecedora atravessou seu rosto. Era óbvio que ele entendia exatamente o que estava observando. Diego suspirou alto, um som deliberadamente audível, que ecoou pelo showroom silencioso, claramente projetado para demonstrar sua irritação com a situação. Ele sabia, por experiência, que outros clientes premium, especialmente aqueles com o perfil do Dr. Augusto e Patrícia, podiam se sentir desconfortáveis, compartilhando o espaço com pessoas que não se encaixavam no padrão esperado do estabelecimento. Essa filosofia não era oficialmente parte do treinamento da Premium Motors, mas fazia parte da cultura não oficial da empresa. Os vendedores haviam aprendido, através de anos de experiência e alguns workshops não documentados sobre gestão de clientela, que manter o ambiente adequado era crucial para fazer clientes VIP se sentirem especiais e exclusivos. Diego olhou para o relógio, um Rolex Submariner que havia comprado com a comissão de uma venda particularmente lucrativa no ano anterior, e decidiu que havia chegado o momento de agir. Relutantemente, ele se afastou do balcão onde conversava com Mariana e caminhou em direção a Roberto. Seus sapatos Oxford italianos ecoando no mármore, numa cadência que ele esperava soar autoritária e intimidadora. "Com licença", disse Diego, parando a cerca de 2 metros de Roberto. Sua voz carregava uma educação forçada, que mal conseguia disfarçar a impaciência e a irritação que fervilhava por baixo da superfície profissional. "Posso ajudá-lo em alguma coisa?" Roberto se virou na cadeira, executando o movimento com a graça econômica que vinha da prática. Um sorriso gentil e genuíno iluminou seu rosto, não o sorriso calculado e profissional que Diego estava acostumado a ver e usar, mas algo autêntico que irradiava calor humano real. "Boa tarde", respondeu Roberto, sua voz carregada da educação natural que vinha de décadas tratando com pessoas de todos os níveis sociais em sua carreira como empresário. "Eu gostaria de obter algumas informações técnicas detalhadas sobre este modelo", disse, gesticulando em direção à Mercedes, com a familiaridade de quem conhecia carros. Diego executou sua avaliação padrão. Olhou Roberto de cima a baixo, ou melhor, de cima para baixo até o nível da cadeira de rodas. As roupas simples, mas limpas, a cadeira obviamente antiga, a total ausência de qualquer sinal exterior de riqueza ou status. Relógio barato, sem joias, sem acessórios de grife, sem nada que indicasse capacidade de compra para veículos na faixa de R$500.000. Em sua mente treinada para categorizar clientes instantaneamente, Diego já havia feito seu julgamento definitivo. Este era claramente um tipo 5, a categoria mais baixa em sua escala pessoal de classificação de clientes, reservada para pessoas que vinham apenas para olhar carros que jamais teriam condições de comprar. "Senhor", disse Diego, enfatizando a palavra com uma condescendência quase imperceptível, "esta é uma Mercedes-Benz Classe S modelo atual, uma das mais avançadas da linha premium da marca. É um veículo de luxo extremo, com tecnologia de ponta e preço correspondente." Ele fez uma pausa calculada,
observando Roberto em busca de sinais de intimidação ou recuo. Talvez o senhor esteja procurando algo numa faixa de preço diferente? Existe uma concessionária de veículos seminovos na Rua das Palmeiras, cerca de 3 quilômetros daqui, que atende um público mais diversificado. A sugestão foi feita com um sorriso que não chegava nem perto de seus olhos. Um sorriso que Roberto reconheceu imediatamente. Era o mesmo tipo de sorriso que ele havia recebido em bancos, lojas de departamento, restaurantes finos. O sorriso da discriminação educada, do preconceito vestido de orientação útil. Roberto manteve sua compostura, uma habilidade que havia desenvolvido ao longo de 5 anos, enfrentando toda sorte de preconceitos relacionados tanto à sua condição física quanto às suas escolhas de vestuário. Ele havia aprendido que reagir com raiva ou indignação apenas validava os preconceitos das pessoas, enquanto manter a calma e a dignidade frequentemente as forçava a confrontar seus próprios julgamentos. "Entendo que é um veículo premium", respondeu Roberto com paciência, sua voz mantendo o mesmo tom educado e interessado. "É exatamente por isso que gostaria de saber mais detalhes técnicos. Qual é o motor desta versão específica? Quantos cavalos de potência? Sistema de tração? Consumo médio urbano e rodoviário?" As perguntas técnicas específicas pegaram Diego completamente desprevenido. Ele esperava que Roberto se intimidasse com a menção do preço elevado e se retirasse discretamente. Em vez disso, o homem na cadeira de rodas estava fazendo exatamente o tipo de pergunta que clientes conhecedores faziam. Perguntas que demonstravam familiaridade real com automóveis de alta performance. Diego hesitou, sua confiança momentaneamente abalada. "Bem, tem motor V8 biturbo de 4.0 litros, 469 cavalos de potência, tração integral inteligente, 4MATIC... E a transmissão?", interrompeu Roberto suavemente. "Automática de quantas velocidades? Tem modos de condução esportiva?" 9 velocidades, automática 9G Tronic, com 5 modos de condução. Diego respondeu automaticamente, antes de perceber que estava sendo levado para longe de seu objetivo original de desencorajar Roberto. "Interessante", murmurou Roberto, voltando a observar o carro com atenção renovada. "E qual é o preço desta unidade específica, com todas as opções?" Diego respirou fundo, recuperando sua estratégia original. Ele citaria o preço, um valor astronômico que certamente espantaria aquele falso interessado de uma vez por todas. "O valor de tabela desta unidade, com o pacote completo de opcionais premium", disse Diego, enfatizando cada sílaba para máximo impacto. "É de 650 mil à vista." Ele esperava ver Roberto engasgar, balançar a cabeça em descrença, talvez até rir nervosamente antes de desculpar-se e sair. Em vez disso, para sua completa surpresa, Roberto apenas assentiu pensativo, como se o valor fosse uma informação técnica perfeitamente normal, equivalente a saber que o tanque tinha 80 litros de capacidade. "Entendo", disse Roberto calmamente. "E esta unidade específica está disponível para venda imediata ou seria necessário encomendar uma com especificações customizadas?" A pergunta demonstrava não apenas que Roberto não havia sido intimidado pelo preço, mas que ele estava pensando em termos práticos de aquisição. Diego sentiu uma primeira rachadura em sua confiança, mas rapidamente a cobriu com uma camada extra de arrogância. Dr. Augusto, observando a conversa do sofá VIP, murmurou algo inaudível para Patrícia sobre pessoas que não conhecem seu lugar no mundo. Patrícia sussurrou de volta, preocupada com a situação constrangedora que parecia estar se desenvolvendo no showroom. Eles haviam vindo ali para uma experiência de compra civilizada e refinada, não para testemunhar algum tipo de situação social desconfortável. Marcos Oliveira, outro vendedor da concessionária, notou a movimentação e se aproximou discretamente. Marcos tinha 28 anos. Era formado em administração e havia ingressado na Premium Motors há 2 anos como vendedor júnior. Ele geralmente seguia a liderança de Diego em questões de gestão de clientes, considerando o vendedor sênior um mentor em suas técnicas de vendas e avaliação de clientes potenciais. Marcos vestia um terno azul marinho mais modesto que o de Diego,
mas ainda assim bem cortado e profissional. Seus sapatos eram de boa qualidade, embora não italianos, e seu relógio era um Tissot respeitável, embora não um Rolex. Ele representava a ambição jovem da concessionária, ansioso por aprender os segredos do sucesso de Diego e, eventualmente, ascender na hierarquia da empresa. "Algum problema, Diego?" perguntou Marcos discretamente, posicionando-se de forma a criar uma barreira visual entre Roberto e os clientes VIP no sofá. "Não exatamente um problema", respondeu Diego em voz alta o suficiente para todos no showroom ouvirem, incluindo Dr. Augusto e Patrícia. "Apenas estou orientando este senhor sobre nossas linhas de produtos e explicando que talvez ele esteja procurando algo em uma faixa de preço mais apropriada para seu perfil." A frase foi cuidadosamente construída para soar prestativa superficialmente, mas carregar uma mensagem clara para todos os presentes. Roberto não pertencia ali, não tinha condições financeiras para os produtos oferecidos, e sua presença estava causando desconforto para os clientes reais. Roberto respirou fundo, sentindo a familiar queimação da humilhação subindo em seu peito. Não era apenas a discriminação pela cadeira de rodas. Ele havia enfrentado isso muitas vezes nos últimos 5 anos. Era a combinação tóxica de preconceito por deficiência, classismo e arrogância que o atingia como uma tempestade perfeita de ignorância humana. "Eu gostaria de fazer um test drive", disse Roberto, sua voz mantendo a calma que havia aprendido a cultivar em situações como essa. O pedido caiu como uma bomba no showroom. Diego soltou uma risada curta e desagradável, um som que ecoou pelo ambiente silencioso como o latido de um cão mal-educado. "Test drive", repetiu Diego, sua voz carregada de incredulidade e condescendência. "Senhor, o senhor entende que estamos falando de um veículo de 650 mil, correto? Não é o tipo de produto que permitimos que qualquer pessoa dirija sem as devidas garantias." A palavra "qualquer pessoa", usada para se referir a Roberto, foi pronunciada com tal desdém que várias pessoas no showroom se mexeram desconfortavelmente. Mariana, da recepção, olhou para cima de seu computador pela primeira vez, claramente desconfortável com o tom que a conversa estava tomando. "Qualquer pessoa?", repetiu Roberto, uma pontada de dor atravessando seus olhos castanhos. A pergunta foi feita suavemente, mas carregava o peso de anos de discriminação e julgamentos injustos. "Doutor." Augusto se levantou abruptamente do sofá VIP, sua expressão demonstrando irritação crescente. Ele era um homem acostumado a ambientes controlados e refinados. Seu consultório, clubes exclusivos, restaurantes de primeira linha, e a situação que se desenrolava estava claramente fora dos padrões de civilidade que ele esperava encontrar numa concessionária de prestígio. "Com licença", disse doutor. Augusto, dirigindo-se diretamente a Diego com a autoridade de alguém acostumado a ser ouvido e obedecido. "Minha esposa e eu estamos aqui para um atendimento comercial sério e profissional. Será que vocês poderiam resolver essa situação em outro local, talvez no escritório dos fundos?" A palavra "situação", usada para se referir a Roberto como se ele fosse um problema a ser resolvido, em vez de uma pessoa com direitos, cortou o ar do showroom como uma lâmina afiada. Patrícia assentiu vigorosamente, ajustando sua bolsa Birkin no colo e lançando olhares nervosos em direção a Roberto. Diego viu ali uma oportunidade de ouro para resolver o que considerava um problema crescente. Seus clientes VIP, pessoas que gastavam verdadeiras fortunas na concessionária regularmente, estavam sendo incomodados por alguém que claramente não tinha condições nem de comprar um dos carros mais baratos do estoque. Era hora de agir decisivamente. "Doutor, Augusto tem absoluta razão", disse Diego, voltando-se para Roberto com uma firmeza nova e mais agressiva na voz. "Senhor, eu vou ter que pedir educadamente para que o senhor se retire das instalações. Sua presença está causando constrangimento e desconforto para nossos clientes legítimos." Roberto sentiu como se tivesse levado um soco direto no estômago. Ao longo de 5 anos lidando com os desafios da vida numa cadeira de rodas, ele havia desenvolvido uma pele grossa para muitas formas de preconceito. Mas isso
ser expulso publicamente de um estabelecimento comercial por nada além de sua aparência e condição física, ainda tinha o poder de devastá-lo emocionalmente. Eu não fiz absolutamente nada além de perguntar sobre um automóvel, disse Roberto, sua voz começando a tremer ligeiramente com emoção contida. Este é um estabelecimento comercial aberto ao público. Eu tenho tanto direito de estar aqui quanto qualquer outra pessoa. Direito? Diego riu alto, um som cruel e desagradável que ecoou pelo showroom inteiro. Senhor, direito legal é uma coisa, bom senso social é outra completamente diferente. Olhe para si mesmo, depois olhe para este ambiente. O senhor realmente, honestamente, acha que se encaixa aqui? Diego fez um gesto teatral abrangendo todo o showroom. Os carros de luxo, a decoração opulenta, os clientes elegantemente vestidos, a atmosfera cuidadosamente cultivada de exclusividade e prestígio. Este é um estabelecimento para pessoas de um certo nível socioeconômico, continuou Diego, agora claramente se dirigindo tanto a Roberto quanto à sua audiência de clientes e funcionários. Pessoas que chegam aqui em carros de luxo, vestem roupas de grife, têm poder aquisitivo compatível com nossos produtos. Não é discriminação, é realidade comercial. O ambiente no showroom ficou pesado e constrangedor. Mariana, na recepção, observava a cena com desconforto visível, mas não ousava intervir contra seu superior hierárquico. 2 outros funcionários, Sandra, da área de financiamento, e Paulo, do pós-vendas, se aproximaram discretamente, atraídos pela comoção, mas mantendo-se a uma distância segura da confrontação. Talvez seja necessário chamarmos nossa equipe de segurança, sugeriu Marcos em voz alta, claramente tentando escalar a situação para forçar uma resolução rápida. A ameaça explícita de envolver segurança foi a gota d'água que transbordou o copo da humilhação de Roberto. Ao longo de sua vida, ele havia sido muitas coisas. Engenheiro civil respeitado, empresário bem-sucedido, líder de equipes, homem de família. Mesmo após o acidente, ele havia mantido sua dignidade e autorrespeito. Mas agora estava sendo tratado como um criminoso em potencial, uma ameaça à ordem pública, tudo por ter ousado interessar-se por um carro numa concessionária. Não será necessário chamar segurança, disse Roberto, sua voz baixa, mas firme, carregada de uma dignidade que contrastava fortemente com o tratamento vil que estava recebendo. Eu me retirarei voluntariamente. Diego sorriu satisfeito, inflando o peito com orgulho por ter resolvido a situação, de forma eficiente e definitiva. Excelente decisão, senhor. Muito sensata. Roberto começou a empurrar sua cadeira de rodas em direção à porta de vidro, navegando cuidadosamente entre os carros expostos. Seus movimentos eram deliberados e dignificados, mesmo na retirada forçada. Ele não olhava para os lados, não fazia contato visual com ninguém. Mantinha os olhos fixos na saída como um homem determinado a preservar o que restava de sua dignidade numa situação impossível. Mas antes de chegar à porta, Roberto parou. Lentamente, executou uma manobra perfeita na cadeira para se virar e encarar Diego diretamente. O showroom inteiro prendeu a respiração, esperando para ver o que aconteceria a seguir. O senhor vai se arrepender profundamente disso, disse Roberto, sua voz baixa, mas carregada de uma certeza absoluta, que fez um calafrio percorrer a espinha de várias pessoas presentes. Diego riu alto novamente, mas desta vez o som saiu um pouco forçado. Ah, é mesmo? E exatamente o que o senhor pretende fazer? Me processar? Reclamar no Procon? Escrever uma reclamação indignada no Reclame Aqui? Roberto não respondeu à provocação. Simplesmente continuou a encarar Diego por mais alguns segundos, seus olhos transmitindo uma serenidade e confiança que deixaram o vendedor inexplicavelmente desconfortável. Então, sem mais uma palavra, Roberto completou sua manobra de saída e empurrou sua cadeira em direção à porta. Por favor, não volte, gritou Diego às costas de Roberto, sua voz ecoando pelo showroom silencioso. Da próxima vez que aparecer aqui, eu vou chamar a segurança imediatamente sem aviso. A porta de vidro deslizou suavemente atrás de Roberto, com um som quase inaudível.
que contrastava dramaticamente com a violência emocional que ele havia acabado de experimentar. Do lado de fora na calçada, sob o sol forte da tarde, ele parou por um momento, respirando profundamente o ar quente e tentando processar mentalmente o que havia acabado de acontecer. Roberto fechou os olhos por alguns segundos, sentindo o calor do sol no rosto. Quando os abriu novamente, havia uma determinação fria e calculada em seu olhar, a mesma expressão que ele usava quando planejava operações comerciais complexas ou tomava decisões estratégicas importantes em sua empresa. Doutor, Augusto e Patrícia trocaram olhares aprovadores com Diego, claramente satisfeitos com a resolução da situação constrangedora. Muito obrigado, disse Dr. Augusto, sua voz carregada de aprovação. Essas pessoas realmente precisam aprender qual é o lugar delas na sociedade. Não se pode permitir que qualquer um entre em estabelecimentos como este. Diego assentiu vigorosamente, inflando ainda mais o peito de orgulho. É exatamente para situações como essa que estou aqui, Dr. Augusto. Para manter os padrões de excelência e exclusividade que nossos clientes VIP merecem e esperam. Patrícia murmurou sua concordância, ajustando novamente sua bolsa cara e lançando um último olhar em direção à porta por onde Roberto havia saído. Imagine se meus amigos do clube tivessem me visto aqui com aquele tipo de gente. Seria absolutamente constrangedor. Mariana, no entanto, permanecia na recepção com uma expressão perturbada. Não conseguia tirar da cabeça a expressão de dor genuína que havia visto nos olhos de Roberto quando ele foi humilhado publicamente. Havia algo naquela cena toda que a deixava profundamente desconfortável, uma sensação de que algo estava fundamentalmente errado com o que havia acabado de presenciar. Do lado de fora, Roberto retirou seu celular do bolso, um modelo simples, funcional, nada dos smartphones de última geração que executivos e empresários costumam exibir como símbolos de status. Suas mãos ainda tremiam ligeiramente de emoção contida, enquanto discava um número da lista de contatos. Alô, Carlos, sou eu, Roberto, disse ele quando a ligação foi atendida. Sim, eu sei que é tarde da tarde e você provavelmente está com a família, mas preciso de um favor muito específico e urgente. Houve uma pausa enquanto ele ouvia a resposta do outro lado. Não aconteceu nada grave com a empresa ou comigo pessoalmente, mas preciso que você prepare algumas coisas para mim. Sim, do dinheiro da conta reserva especial, aquela que deixamos para oportunidades de investimento excepcionais. Outra pausa, mais longa. Preciso que você prepare 3 bolsas de lona, bem resistentes, com 2 milhões em cada uma. Notas de 100, organizadas em maços de 10 mil. Sim, Carlos, você ouviu direito. 6 milhões em espécie. A voz do outro lado subiu vários tons, claramente alarmada. Não é nada ilegal nem perigoso. É uma questão educativa. Preciso ensinar uma lição muito importante para algumas pessoas sobre como julgar livros pelas capas. Você pode preparar isso para amanhã de manhã bem cedo? Mais conversa do outro lado. Perfeito. E Carlos, pode também arranjar 3 homens da empresa de segurança que usamos para o transporte de valores da obra do aeroporto? Vou precisar de escolta discreta, mais visível. Obrigado, amigo. Você não imagina o quanto isso significa para mim. Roberto desligou o telefone e o guardou no bolso. Olhou uma última vez para a fachada imponente da Premium Motors, através do vidro espelhado, onde ainda podia ver as figuras borradas de Diego gesticulando animadamente, provavelmente relatando sua vitória sobre o intruso inadequado. Até amanhã, Diego, murmurou Roberto para si mesmo, empurrando sua cadeira pela calçada em direção ao ponto de ônibus adaptado que ficava a 2 quadras de distância. O que Diego, Marcos, Doutor Augusto, Patrícia e todos os outros não sabiam era que Roberto Silva não era apenas um homem comum na cadeira de rodas. Era Roberto Silva Engenharia e Construção Limitada, proprietário e presidente de uma das maiores empresas de infraestrutura do interior paulista, especializada em obras complexas de grande escala para governos estaduais e municipais. A empresa que Roberto havia construído ao longo de 2 décadas
era responsável por projetos que incluíam a construção do novo terminal do aeroporto regional, um complexo hospitalar de 200 milhões, 3 viadutos na região metropolitana e uma série de obras de saneamento básico que atendiam a mais de 500 mil de pessoas. Sua reputação no setor era impecável. Sua lista de clientes incluía várias prefeituras e o governo estadual, e seu patrimônio pessoal estava bem acima dos 100 milhões de reais. O acidente que o colocara na cadeira de rodas havia acontecido 5 anos antes, durante uma inspeção de rotina numa de suas obras mais importantes, a construção de uma ponte que ligaria 2 cidades do interior. Uma falha estrutural temporária num andaime havia causado sua queda, resultando em lesões na medula espinhal que o deixaram paraplégico. Ironicamente, aquele mesmo acidente havia resultado numa indenização de 15 milhões da seguradora responsável pela cobertura da obra. Um valor que, somado aos lucros já acumulados de sua empresa próspera, havia tornado Roberto ainda mais rico do que ele já era. A tragédia pessoal havia se tornado inadvertidamente uma bonança financeira. Mas Roberto havia aprendido, nos anos seguintes ao acidente, a valorizar a autenticidade e simplicidade acima de ostentação. Havia descoberto que não precisava impressionar ninguém com roupas caras ou acessórios de grife para se sentir valioso. Sua autoestima vinha de suas conquistas profissionais, de sua capacidade de superar adversidades e de sua habilidade de continuar liderando uma empresa bem-sucedida, mesmo com as limitações físicas impostas pela cadeira de rodas. Suas roupas simples eram uma escolha consciente e deliberada. Ele havia descoberto que camisas polo eram mais confortáveis para longas horas na cadeira de rodas, que jeans eram práticos e duráveis, que tênis esportivos ofereciam melhor suporte para seus pés. A cadeira de rodas básica que usava havia sido escolhida por sua funcionalidade e confiabilidade, não por aparência, e funcionava perfeitamente para suas necessidades diárias. Mas amanhã Diego e todos na Premium Motors descobririam que haviam julgado muito mal. O retorno. A noite passou lentamente para Roberto. Ele não conseguiu dormir bem, revivendo continuamente a humilhação na concessionária. Não era apenas raiva que fervilhava em seu peito. Era uma determinação férrea e metódica de provar que o caráter verdadeiro de uma pessoa não pode ser medido por sua aparência, condição física ou escolhas de vestuário. Roberto morava num apartamento de 2 quartos, numa área residencial tranquila da cidade. Não porque não pudesse pagar por uma mansão, mas porque havia aprendido a valorizar funcionalidade e conveniência acima de ostentação. O apartamento estava adaptado para suas necessidades: barras de apoio estrategicamente instaladas, bancadas de altura apropriada, box do chuveiro amplo o suficiente para a cadeira de rodas, pisos antiderrapantes em todas as áreas úmidas. Às 7 da manhã em ponto, Carlos Mendonça chegou ao apartamento. Carlos era mais que o contador de Roberto. Era seu amigo de mais de 20 anos, desde antes mesmo de Roberto fundar sua empresa. Ele havia acompanhado cada passo da jornada empresarial de Roberto, desde os primeiros contratos pequenos até os megaprojetos atuais. Carlos era um homem de 52 anos, cabelos grisalhos, óculos de leitura sempre pendurados no peito por uma corrente discreta. Vestia um terno simples, mas bem cortado, sapatos de couro genuíno, mas sem marca ostensiva. Era o tipo de homem que passava despercebido numa multidão, mas cuja competência e integridade eram reconhecidas por todos que o conheciam profissionalmente. Ele carregava uma maleta executiva discreta de couro preto, e sua expressão misturava preocupação com curiosidade. Em 2 décadas lidando com as finanças de Roberto, Carlos nunca havia recebido um pedido tão inusitado quanto preparar 6 milhões em espécie para o que Roberto havia descrito como uma questão educativa. "Você tem absoluta certeza disso, Roberto?" perguntou Carlos, sentando-se à mesa da pequena cozinha funcional. "São 6 milhões em dinheiro físico. É uma quantia que chamaria a atenção de qualquer banco, qualquer autoridade fiscal, qualquer pessoa com meio neurônio funcionando." Roberto estava preparando café em 2 xícaras simples de porcelana branca, suas mãos se movimentando
com a precisão de quem havia aprendido a fazer tarefas domésticas básicas a partir da cadeira de rodas. O café era forte e aromático. Uma de suas poucas indulgências pessoais era comprar grãos de qualidade excepcional. Tenho certeza absoluta, Carlos, respondeu Roberto, servindo o café e empurrando uma xícara na direção do amigo. Algumas lições na vida precisam ser ensinadas de forma visual e impactante. Palavras sozinhas não são suficientes para penetrar certas formas de ignorância. Carlos abriu sua maleta executiva, revelando 3 bolsas de lona pretas, robustas, cada uma do tamanho aproximado de uma mala de viagem pequena. O material era resistente o suficiente para suportar o peso considerável que carregavam, e cada bolsa tinha fechos duplos de segurança. Aqui estão exatamente como você especificou, disse Carlos, sua voz carregada de uma preocupação paternal. 2 milhões em cada bolsa, notas de 100 organizadas em maços de 10 mil. Cada maço está lacrado com fitas bancárias oficiais para facilitar a contagem. Roberto olhou para as 3 bolsas, sentindo o peso simbólico do que elas representavam. Dentro daquelas bolsas estava mais dinheiro em espécie do que a maioria das pessoas veria na vida inteira. Dinheiro ganho honestamente, através de décadas de trabalho árduo, noites sem dormir supervisionando obras, fins de semana sacrificados planejando projetos, riscos calculados que haviam dado certo. Obrigado, Carlos. Você não imagina o quanto isto significa para mim pessoalmente. Na verdade, imagino sim, disse Carlos, sorrindo pela primeira vez desde que chegara. Conheço você há tempo suficiente para reconhecer quando alguém pisou no seu calo de forma especialmente ofensiva. E também sei que quando você decide fazer algo, é melhor o resto do mundo sair da frente. Não é sobre vingança, explicou Roberto testando o café. É sobre educação, sobre mostrar para algumas pessoas que seus preconceitos e julgamentos superficiais podem ser catastroficamente equivocados. Carlos assentiu, compreendendo. Ele havia visto Roberto enfrentar discriminação várias vezes ao longo dos anos, principalmente após o acidente. Havia presenciado situações em bancos onde funcionários assumiam que Roberto não tinha capacidade financeira para certos produtos, em restaurantes onde garçons o ignoravam, em reuniões de negócios onde pessoas subestimavam sua autoridade por causa da cadeira de rodas. E você tem certeza de que quer fazer isso de forma tão dramática? Perguntou Carlos. Roberto sorriu, mas não era um sorriso gentil. Era a expressão de alguém que havia calculado cuidadosamente cada aspecto de uma operação complexa e estava completamente confiante no resultado. Carlos, você se lembra da obra do shopping center há 3 anos? Quando o arquiteto disse que eu provavelmente não entenderia os aspectos técnicos do projeto porque estava numa cadeira de rodas. Lembro, disse Carlos. E também lembro que você o deixou sem palavras quando recitou de memória todas as especificações técnicas do projeto e apontou 3 erros fundamentais nos cálculos estruturais dele. Exatamente. Algumas pessoas só aprendem quando confrontadas de forma incontestável com sua própria ignorância. Ontem, na concessionária, não fui apenas discriminado por estar numa cadeira de rodas. Fui humilhado por pessoas que julgaram minha capacidade financeira baseada exclusivamente na minha aparência. Roberto fez uma pausa, bebendo seu café. Hoje, essas mesmas pessoas vão aprender que a aparência pode ser absolutamente enganadora. A demonstração, às 8h45 da manhã, 3 veículos se posicionaram na rua em frente à Premium Motors. O primeiro era um sedã preto discreto dirigido por Carlos. O segundo era uma van de segurança da Proteger e Segurança Empresarial, a mesma empresa que Roberto contratava para proteger equipamentos de alto valor em suas obras de construção. O terceiro era um segundo sedã preto com 2 agentes de segurança adicionais. João, Pedro e André eram os 3 agentes de segurança que Roberto havia contratado para a operação. Todos eram homens experientes, ex-policiais ou ex-militares que haviam trabalhado várias vezes protegendo cargas valiosas para a empresa de Roberto. Eles usavam ternos escuros discretos, mas bem cortados, óculos de sol. E tinham a postura alerta, mas profissional, de quem estava acostumado a lidar com situações de alto valor.
Cada um carregaria uma das bolsas de lona, mantendo-as sempre à vista e sob controle. Roberto havia sido específico em suas instruções. A escolta deveria ser, obviamente, profissional, mas não excessivamente intimidadora. O objetivo era demonstrar seriedade e valor, não criar um clima de ameaça. Lembrem-se, disse Roberto dirigindo-se aos 3 homens. Vocês estão ali apenas para dar credibilidade à operação. Não esperamos problemas de segurança reais, mas a presença de vocês vai comunicar claramente que estamos lidando com quantias substanciais de dinheiro. João, o líder da equipe, assentiu profissionalmente. Entendido, Sr. Roberto. Manteremos postura discreta, mas visível, bolsa sempre sob controle visual e não interviremos a menos que especificamente solicitado. Era exatamente 9 horas da manhã quando Roberto se aproximou da entrada da Premium Motors pela segunda vez em 2 dias. Mas desta vez, a cena era radicalmente diferente. Em vez do homem solitário numa cadeira de rodas básica, agora havia uma comitiva impressionante. Roberto na frente, seguido pelos 3 agentes de segurança em formação profissional, cada um carregando uma bolsa que claramente continha algo de valor considerável. Diego chegava ao trabalho exatamente às 9h15, como era seu costume há 8 anos. Sua rotina matinal era meticulosamente planejada. Chegada, café expresso na máquina italiana da concessionária, checagem dos clientes em potencial do dia, revisão das metas de vendas mensais e preparação mental para mais um dia identificando e convertendo clientes de alto valor. Quando viu Roberto se aproximando da entrada, acompanhado pela escolta de segurança, sua primeira reação foi de irritação misturada com incredulidade. Eu simplesmente não posso acreditar, murmurou para Marcos, que acabava de estacionar seu Civic no estacionamento dos funcionários. O cara voltou. E trouxe reforços? Marcos franziu a testa, observando a comitiva através da vitrine. Quer que eu chame a polícia? Ou a segurança da própria concessionária? Ainda não, respondeu Diego, ajustando seu terno Armani e verificando se sua gravata Hermès estava perfeitamente alinhada. Vamos ver o que este indivíduo quer desta vez. Mas tenha o telefone da segurança pronto. As portas de vidro deslizaram suavemente e Roberto entrou no showroom seguido pelos 3 homens uniformizados. O contraste com o dia anterior era impressionante. O homem humilde na cadeira de rodas agora estava claramente acompanhado por profissionais de segurança que obviamente não estavam ali para uma visita social casual. Mariana olhou da recepção com os olhos completamente arregalados. A presença dos agentes de segurança deu à cena um ar de seriedade e importância que era impossível ignorar. Ela sabia, por instinto profissional, que não se contrata escolta de segurança para carregar bolsas vazias ou fazer visitas sem propósito. A movimentação chamou a atenção de todos na concessionária. Sandra, da área de financiamento, parou no meio de uma ligação telefônica para observar. Paulo, do pós-vendas, emergiu de seu escritório nos fundos, atraído pelo murmúrio crescente de atividade no showroom principal. Mais significativamente, Sr. Fernando Albuquerque, o gerente-geral da Premium Motors, estava em seu escritório no 2º andar, quando notou a movimentação inusitada através da janela de vidro que dava para o showroom. Fernando tinha 58 anos, 3 décadas de experiência no setor automotivo e o instinto aguçado de alguém que havia visto toda sorte de situações em concessionárias de luxo. Algo na cena, um homem numa cadeira de rodas escoltado por 3 profissionais de segurança, entrando numa concessionária de carros de luxo, ativou todos os seus alertas internos. Em sua experiência, pessoas não contratam segurança profissional a menos que estejam carregando algo de valor substancial ou sejam alguém de importância considerável. Fernando desceu rapidamente as escadas, chegando ao showroom principal, no momento exato em que Roberto empurrava sua cadeira até o centro do espaço, parando no mesmo local onde havia sido humilhado no dia anterior. "Posso ajudá-lo em alguma coisa?" perguntou Diego, mas desta vez sua voz não carregava a mesma confiança arrogante do dia anterior. A presença dos agentes de segurança havia introduzido uma dinâmica completamente nova à situação, e mesmo Diego
não era estúpido o suficiente para ignorar as implicações óbvias. Roberto empurrou sua cadeira até o centro do showroom, seus movimentos deliberados e dignificados. Ele parou exatamente onde havia parado no dia anterior para admirar a Mercedes-Benz Classe S e, por um momento, simplesmente observou o carro em silêncio, permitindo que a tensão crescesse naturalmente. "Bom dia", disse Roberto finalmente, sua voz calma, mas carregada de uma autoridade que não estava presente no dia anterior. "Vim para fazer algumas compras específicas." Diego hesitou, claramente desconfortável. "Compras, senhor?" "Sim. Ontem o senhor me informou de forma muito clara e pública que eu não tinha o padrão adequado para frequentar este estabelecimento", disse Roberto, sua voz mantendo um tom conversacional, mas carregando uma precisão cirúrgica. "Disse que eu deveria procurar uma concessionária de carros usados na Zona Sul, porque, obviamente, não tinha condições financeiras para os produtos oferecidos aqui." O sangue drenou do rosto de Diego. Ele olhou nervosamente para Sr. Fernando, que havia se posicionado próximo o suficiente para ouvir cada palavra da conversa. "Senhor, ontem foi um mal-entendido", gaguejou Diego. "Não foi mal-entendido algum", interrompeu Roberto suavemente. "Foi exatamente o que o senhor pretendia que fosse. Discriminação clara e deliberada, baseada na minha aparência e condição física." Sr. Fernando se aproximou, claramente preocupado com as implicações legais e de relações públicas do que estava ouvindo. Discriminação contra pessoas com deficiência era um assunto extremamente sério, especialmente para uma empresa de alto perfil como a Premium Motors. "Desculpe me intrometer", disse Sr. Fernando educadamente, estendendo a mão para Roberto. "Sou Fernando Albuquerque, gerente-geral desta unidade. Houve algum problema com nosso atendimento ontem?" Roberto apertou a mão oferecida firmemente. "Houve sim, Sr. Fernando. Seu funcionário me humilhou publicamente, me expulsou das instalações e me tratou como se eu fosse um criminoso simplesmente por expressar interesse em seus produtos." Sr. Fernando lançou um olhar severo e interrogativo na direção de Diego, que começou a suar visivelmente. O gerente havia trabalhado no setor automotivo tempo suficiente para saber que incidentes de discriminação podiam resultar em processos judiciais caros, publicidade negativa devastadora e intervenção de órgãos reguladores. "Diego, isso é verdade?" perguntou o Sr. Fernando, sua voz carregada de autoridade e uma ameaça implícita. "Sr. Fernando, eu apenas expliquei que nossos veículos têm um certo valor", começou Diego, tentando minimizar a situação. "O senhor me disse literalmente que eu não tinha o padrão para estar aqui", interrompeu Roberto. "Me comparou com qualquer pessoa como se eu fosse algo inferior. Sugeriu que eu procurasse concessionárias mais apropriadas para meu perfil. E, finalmente, me expulsou das instalações ameaçando chamar segurança." Cada palavra era pronunciada com precisão legal, como se Roberto estivesse montando um caso judicial. "Senhor." Fernando percebeu imediatamente que estava lidando com alguém que conhecia seus direitos e sabia articular queixas de forma potencialmente processável. "Senhor..." perguntou o Sr. Fernando. "Silva, Roberto Silva." "Senhor Silva, em nome da Premium Motors, ofereço sinceras desculpas pelo tratamento inadequado que recebeu. Essa absolutamente não é a forma como tratamos nossos clientes, e posso garantir que tomaremos medidas corretivas apropriadas." Roberto assentiu, aceitando as desculpas graciosamente. "Agradeço o pedido de desculpas, Sr. Fernando, mas, na verdade, eu vim aqui hoje para provar um ponto muito específico." Ele fez um sinal discreto para João, que se aproximou com uma das bolsas de lona pretas. Roberto abriu o zíper lentamente, criando suspense dramático, e revelou o interior da bolsa. O efeito foi instantâneo e devastador. A bolsa estava completamente cheia de maços de dinheiro organizados com precisão militar. Centenas de maços de notas de 100, cada maço lacrado com fita bancária oficial, todos organizados em fileiras perfeitas que ocupavam cada centímetro de espaço disponível. Diego perdeu completamente a cor do rosto.
Suas pernas bambaram e ele precisou se apoiar no paralama da Mercedes para não cair. Marcos deixou cair literalmente a prancheta que segurava. Mariana se levantou da cadeira da recepção, sua boca formando um O perfeito de choque. Até mesmo o Sr. Fernando, com toda a sua experiência em negócios de alto valor, arregalou os olhos diante da quantidade de dinheiro físico que estava sendo exibida casualmente no meio do showroom. Esta é a primeira bolsa, disse Roberto com a calma de alguém discutindo o tempo. Contém exatamente 2 milhões em notas de 100, organizadas em maços de 10 mil cada. Um silêncio mortal tomou conta da concessionária. Os poucos clientes presentes no showroom se aproximaram discretamente, atraídos pela movimentação óbvia, mas mantendo distância respeitosa da cena que se desenrolava. Roberto fez um segundo sinal e Pedro se aproximou com a segunda bolsa. Esta contém mais 2 milhões, disse Roberto, abrindo o segundo zíper para revelar outra montanha idêntica de dinheiro organizado. Diego estava agora visivelmente tremendo. Suas mãos tremiam tão violentamente que ele não conseguia mantê-las firmes, e gotas de suor começaram a formar em sua testa, apesar do ar-condicionado refrigerado do showroom. E esta, disse Roberto, apontando para a terceira bolsa que André carregava, contém os últimos 2 milhões. Total, 6 milhões em dinheiro vivo, físico, contável. Sr. Fernando engoliu seco, claramente lutando para processar a enormidade da situação. Em todos os seus anos no setor automotivo, incluindo gestão de concessionárias de marcas de luxo, ele nunca havia visto alguém aparecer com uma quantidade tão massiva de dinheiro em espécie. Era o tipo de coisa que você ouvia em histórias, mas nunca esperava presenciar pessoalmente. Sr. Silva, disse Sr. Fernando, sua voz ligeiramente rouca, isso é uma quantidade bastante considerável de recursos financeiros. Roberto sorriu, mas não era um sorriso caloroso ou perdoador. Era o sorriso frio, calculado de alguém que estava prestes a fazer uma demonstração de forma decisivamente devastadora. Ontem, seu funcionário decidiu que eu estava no lugar errado, que não tinha o padrão apropriado para estar aqui, que deveria procurar estabelecimentos mais adequados para minha situação econômica, disse Roberto, sua voz ganhando autoridade e precisão. Hoje, vim provar que ele estava errado. Fundamentalmente, catastroficamente errado. Ele fez um gesto abrangendo as 3 bolsas de dinheiro. Quero comprar carros, vários carros, à vista, com o dinheiro que seu funcionário assumiu que eu não tinha. A informação atingiu o showroom como uma onda de choque. Funcionários que haviam estado trabalhando em outras seções da concessionária começaram a emergir de seus escritórios e posições, atraídos por rumores de que algo extraordinário estava acontecendo na área principal. Sandra saiu de seu escritório do financiamento, seguida por 2 outros especialistas. Paulo chamou seu assistente do departamento de pós-venda. Marina, a nova vendedora em treinamento, apareceu do escritório dos fundos, onde havia estado arquivando documentos. Gradualmente, toda a equipe da Premium Motors estava se reunindo para testemunhar o que estava claramente se moldando para ser um dos eventos mais significativos na história da concessionária. Quanto o senhor está planejando investir? Perguntou o Sr. Fernando, ainda lutando para processar a magnitude da situação. Roberto olhou ao redor do showroom metodicamente, seus olhos percorrendo cada veículo exibido na área principal. Mercedes, BMW, Audi, Porsche, Jaguar, Land Rover, um catálogo completo de engenharia automotiva de luxo. Quero comprar um representante de cada modelo premium que vocês têm disponível para venda imediata, disse Roberto simplesmente. Senhor. Fernando fez cálculos mentais rápidos. No piso do showroom sozinho, havia pelo menos 15 carros diferentes, variando de um BMW Série 3 Premium de entrada até um Lamborghini Huracan, que servia como peça central. O valor total facilmente excederia 8 milhões, potencialmente chegando a 12 milhões dependendo de opções e especificações. Sr. Silva, isso seria um investimento bastante substancial, murmurou o gerente. Tenho condições, disse Roberto simplesmente, seu tom prático,
como se estivesse discutindo uma transação comercial rotineira. A pergunta é: vocês querem meu dinheiro? Diego, percebendo que sua comissão potencial em uma venda tão massiva estava evaporando diante de seus olhos graças à sua própria estupidez e preconceito, tentou se aproximar. Senhor Roberto, por favor, disse ele, sua voz rachando ligeiramente. Ontem foi um mal-entendido terrível. Por favor, deixe-me explicar. Roberto se virou na cadeira para encarar Diego diretamente, e o olhar em seus olhos era frio o suficiente para congelar água. Ontem não foi mal-entendido algum, Diego, disse ele, usando o primeiro nome do vendedor deliberadamente para estabelecer dominância. Foi exatamente o que você pretendia que fosse. Pura discriminação baseada em aparência e condição física. Senhor. Fernando, reconhecendo que precisava intervir imediatamente para salvar o que poderia potencialmente se tornar um desastre comercial de proporções épicas, deu um passo à frente decisivamente. Diego, disse ele firmemente, sua voz carregando autoridade executiva que não admitia argumentos. Retire-se imediatamente. Agora. Mas, senhor, Diego tentou protestar. Se o senhor permitir-me explicar. Agora, repetiu o senhor. Fernando, sua voz ecoando através de todo o showroom, num tom que fez todas as pessoas presentes se endireitarem inconscientemente. Diego saiu cabisbaixo, sabendo que sua carreira havia acabado de ser destruída por seus próprios preconceitos. Ele podia ver literalmente milhões de reais em comissão desaparecendo por causa de sua incapacidade de tratar outro ser humano com respeito básico e dignidade. Senhor. Fernando se virou de volta para Roberto, com o nível de respeito que deveria ter sido demonstrado desde o início. Senhor Silva, seria uma grande honra atendê-lo pessoalmente. Por favor, permita-me mostrar nossa coleção adequadamente, com a atenção e respeito que todo cliente merece. Agradeço, disse Roberto, mas antes gostaria de esclarecer algo importante. Ele alcançou o bolso interno de seu paletó e retirou sua carteira. Uma carteira de couro simples, obviamente bem usada, mas mantida adequadamente. De dentro, ele extraiu um cartão de visita e o entregou para Sr. Fernando. O gerente leu o cartão e seus olhos se arregalaram ainda mais do que já estavam. Roberto Silva Engenharia e Construção Litetasi, presidente e fundador. Abaixo do nome, informações de contato para o que era obviamente uma empresa substancial. Abaixo disso, numa linha pequena, obras de infraestrutura, governo estadual e municipal. O senhor é o Roberto Silva da construtora? Perguntou o Sr. Fernando, o reconhecimento despontando em sua voz. O mesmo, confirmou Roberto. Responsável pela construção do novo terminal do aeroporto regional, o complexo hospitalar na Zona Norte e os últimos 3 grandes projetos de infraestrutura na região. A revelação causou murmúrios entre a equipe que havia se reunido para testemunhar os eventos. Várias pessoas reconheceram instantaneamente o nome da empresa. Silva Engenharia havia sido responsável por alguns dos projetos de construção mais visíveis e importantes da área ao longo da última década. Mariana, na recepção, exclamou baixinho. Meu Deus, nós expulsamos um dos empresários mais importantes da cidade. Sr. Fernando estava claramente abalado pelo reconhecimento. Silva Engenharia era conhecida por toda a região como uma das empresas de construção mais respeitáveis e bem-sucedidas, com reputação de completar projetos complexos no prazo e dentro do orçamento. Roberto Silva era uma figura respeitada na comunidade empresarial, frequentemente mencionado nos jornais de negócios locais e artigos de jornal. Senhor Silva, disse Fernando, sua voz agora carregando respeito genuíno e não apenas cortesia profissional. Eu não tinha ideia. Por favor, aceite minhas mais sinceras desculpas pelo tratamento que recebeu. Roberto assentiu graciosamente. Obrigado, Sr. Fernando, mas é importante entender que eu não deveria ter precisado fornecer credenciais para receber cortesia humana básica e respeito. Ele fez uma pausa, permitindo que a lição fosse absorvida. Pelos últimos 5 anos, desde meu acidente, aprendi a valorizar a autenticidade e simplicidade sobre ostentação.
Uso roupas confortáveis porque elas atendem às minhas necessidades. Uso uma cadeira básica porque ela funciona perfeitamente para minhas atividades diárias. Não preciso impressionar ninguém com acessórios caros para me sentir valioso como pessoa. Suas palavras carregavam o peso da experiência e sabedoria conquistada a duras penas. Mas hoje, decidi demonstrar que verdadeira riqueza não vem do que você veste ou dirige. Ela vem do que você constrói através de trabalho honesto e perseverança. Senhor. Fernando assentiu profundamente, claramente tocado tanto pela lição quanto pela magnitude do próprio fracasso de sua empresa em fornecer serviço apropriado. Senhor Silva, posso garantir que este incidente mudará para sempre como treinamos nossos funcionários. Ninguém será julgado pela aparência nesta concessionária novamente. É exatamente o que eu esperava ouvir, disse Roberto, finalmente sorrindo genuinamente pela primeira vez desde que entrara no prédio. Agora, continuou ele apontando para a Mercedes Classe S no centro do showroom, vamos começar. Quanto custa exatamente esta unidade? 650 mil, respondeu o Sr. Fernando imediatamente. Roberto fez um sinal para João, que se aproximou com uma das bolsas abertas. Por favor, conte 650 mil e coloque naquela mesa, disse Roberto, apontando para uma mesa de exposição de vidro próxima. O agente de segurança começou metodicamente a contar maços de dinheiro, o som das notas sendo manuseadas, ecoando através do showroom silencioso como um metrônomo. Toda pessoa presente assistiu em fascinação como pilhas de dinheiro se acumulavam na mesa. 650 mil, anunciou João após vários minutos de contagem cuidadosa. Primeira compra concluída, disse Roberto de forma prática. Agora, por favor, me mostre os outros modelos. O que se seguiu foi uma das cenas mais extraordinárias na história da Premium Motors e possivelmente em toda a indústria automotiva na região. Roberto se moveu metodicamente através do showroom, examinando cada veículo com o olho de um verdadeiro conhecedor. O BMW X6M, disse o Sr. Fernando, parando em frente de um SUV preto imponente. Motor V8 biturbo, 625 cavalos de potência, tração integral Kiss Drive, suspensão adaptativa. Há especificações impressionantes, observou Roberto examinando os detalhes do interior. Qual é o preço? 890 mil. Vou levá-lo, disse Roberto simplesmente, fazendo outro sinal para os agentes de segurança. E assim continuou, metodicamente e implacavelmente através de todo o showroom. Audi RS7 Sportback, 785 mil. Porsche 911 Turbo S, 1,2 milhão. Mercedes AMG GT, 920 mil. Range Rover Autobiography, 850 mil. BMW M8 Competition, 1,1 milhão. Cada carro foi examinado cuidadosamente, com Roberto fazendo perguntas técnicas inteligentes que demonstravam conhecimento automotivo profundo. Cada compra foi executada com a mesma precisão metódica. Preço cotado, dinheiro contado publicamente, transação concluída. Os funcionários assistiam em crescente espanto e descrença. Clientes que haviam chegado para compromissos de serviço de rotina acabaram ficando para testemunhar o espetáculo. Alguns estavam discretamente tirando fotos e vídeos, reconhecendo que estavam testemunhando algo histórico. Mariana tinha lágrimas nos olhos, tomada pela vergonha de como Roberto havia sido tratado no dia anterior. Senhor Roberto, disse ela timidamente, aproximando-se durante uma breve pausa. Quero pedir desculpas profundamente. Eu estava na recepção ontem e não fiz nada para prevenir o que aconteceu. Roberto olhou para ela com gentileza. Você estava numa posição difícil. Não se culpe pelos preconceitos de outras pessoas. Mas eu deveria ter dito alguma coisa, insistiu ela. Foi errado, e eu sabia que era errado quando estava acontecendo. O fato de você reconhecer que foi errado mostra que você tem bom caráter, respondeu Roberto gentilmente. Isso é o que importa. Quando chegaram ao final do showroom principal, Roberto havia comprado 18 veículos diferentes. O valor total era impressionante. 14,7 milhões.
Senhor Roberto, disse Senhor Fernando, claramente ainda processando a magnitude da transação, esta é a maior venda única na história de nossa concessionária. Na verdade, acredito que possa ser uma das maiores compras automotivas individuais na história do país. Roberto sorriu. Ainda não terminamos. Ele apontou para os escritórios dos fundos. Vocês têm outros carros no pátio? Modelos que não estão expostos aqui? Sr. Fernando assentiu entusiasticamente, seus instintos comerciais finalmente superando seu choque. Sim, temos vários modelos especiais, veículos customizados, edições limitadas que mantemos em nossa área de exposição privada. Quero ver todos eles, disse Roberto. O que havia começado como uma lição sobre preconceito estava rapidamente se transformando na maior operação comercial na história da Premium Motors. Roberto não estava apenas comprando carros, estava fazendo uma declaração poderosa sobre como julgar pessoas pela aparência pode ser catastroficamente errado. Enquanto isso, Diego assistia à distância do estacionamento. Tendo sido informado de que estava suspenso pendente uma decisão sobre seu futuro com a empresa. Vendo os milhões sendo gastos, comissão que teria sido sua se ele não tivesse sido preconceituoso, ele sentiu todo o peso de seu erro cair sobre ele como um prédio desabando. A tarde continuou com Roberto examinando veículos no pátio privado. Havia modelos especiais, uma Ferrari 488 GTB, um Lamborghini Huracan, um McLaren 570S, carros que raramente vendiam por causa de seus preços astronômicos. A Ferrari, disse Sr. Fernando hesitante, custa 2,8 milhões. É um carro belo, observou Roberto, examinando os detalhes meticulosamente. Vou levá-la. O Lamborghini é 2,1 milhões, continuou o gerente. Quero esse também. E o McLaren, 3,2 milhões. Perfeito. Todos os três. Sr. Fernando precisou se sentar. Em um único dia, um homem que havia sido humilhado e expulso da concessionária estava gastando mais de 20 milhões em veículos. Quando finalmente terminaram, Roberto havia comprado 26 carros diferentes. O valor total chegou a 23,8 milhões. A maior compra automotiva única na história do Brasil. Senhor Roberto, disse Sr. Fernando, ainda tentando processar a magnitude da transação, como gostaria de efetuar o pagamento. Roberto sorriu e apontou para as 3 bolsas, agora significativamente mais leves. Já paguei em dinheiro pelo que as bolsas puderam cobrir. O restante transferirei hoje mesmo via transferência eletrônica. Era verdade. As mesas de exposição por toda a concessionária estavam cobertas com pilhas cuidadosamente organizadas de dinheiro, cada pilha representando uma compra específica de veículo. A visão era surreal. Milhões de reais em dinheiro físico arranjados como uma instalação artística massiva no meio de um showroom de carros de luxo. O valor restante, continuou Roberto, transferirei dentro de 2 horas. Meu contador está esperando com todas as informações bancárias necessárias. Sr. Fernando balançou a cabeça em admiração. Sr. Roberto, o que planeja fazer com 26 carros de luxo? Roberto ficou pensativo por um momento. Alguns usarei pessoalmente, adaptados para minha condição. Outros irão para minha empresa para executivos e engenheiros seniores. Vários serão doados para instituições de caridade que fazem leilões beneficentes. A resposta revelou ainda mais sobre o caráter de Roberto. Ele não estava comprando por ostentação ou vingança, mas por generosidade e propósito prático. Mas principalmente, acrescentou ele, vim aqui hoje para ensinar uma lição importante. Nunca, jamais julguem uma pessoa pela aparência, condição física ou como se vestem. Ele olhou ao redor do showroom, onde dezenas de funcionários haviam se reunido para testemunhar a conclusão da transação histórica. O valor de uma pessoa não reside no carro que dirige ou nas roupas que veste, continuou Roberto. Reside no caráter, no trabalho honesto, em como tratam os outros. Sr. Fernando assentiu profundamente. Senhor, Roberto, posso garantir que este episódio mudará para sempre como treinamos nossos funcionários. Ninguém será julgado pela aparência nesta concessionária novamente. Roberto sorriu
finalmente satisfeito. É exatamente o que eu esperava ouvir. Redenção e reconciliação. Quando os contratos foram assinados e as transferências bancárias confirmadas, Roberto se preparou para partir. Vários funcionários se aproximaram para se despedir, alguns pedindo desculpas pessoais pelo comportamento do dia anterior. Senhor Roberto, disse Mariana, ainda com lágrimas nos olhos, obrigada por nos ensinar uma lição tão valiosa. Roberto tomou sua mão gentilmente. Obrigado por ter um coração aberto para aprender. Diego apareceu na entrada da concessionária, claramente desesperado. Senhor Roberto, gritou ele. Por favor, me dê uma chance de explicar. Roberto parou sua cadeira e se virou para encarar o homem que o havia humilhado. Diego, disse ele calmamente, ontem você me tratou como se eu fosse menos que humano. Você me expulsou, me humilhou, me julgou sem me conhecer. Diego se aproximou, lágrimas de desespero começando a cair. Eu sei que estava errado. Por favor, me perdoe. Tenho uma família, preciso deste emprego. Roberto estudou o rosto de Diego por um longo momento. Você quer uma segunda chance? Sim, exclamou Diego. Qualquer coisa, prometo que mudei. Roberto assentiu lentamente. Então vou lhe dar uma oportunidade. Não aqui. Seu tempo nesta concessionária acabou, mas tenho uma posição em minha empresa. Os olhos de Diego se arregalaram, mal acreditando no que estava ouvindo. Será uma posição de nível básico, continuou Roberto. Assistente administrativo, salário básico. Você trabalhará diretamente comigo e com pessoas com vários tipos de deficiência. Você aprenderá em primeira mão sobre respeito e dignidade humana. Aceito, disse Diego imediatamente. Aceito qualquer coisa. Roberto o olhou seriamente. Isso não é caridade, Diego. É uma chance de redenção. Se você realmente mudar, poderá crescer dentro da empresa. Se mantiver seus preconceitos, será demitido. Diego assentiu vigorosamente, finalmente entendendo a magnitude da segunda chance que estava recebendo. Sr. Fernando se aproximou para a despedida final. Sr. Roberto, foi uma honra conhecê-lo. Esperamos continuar fazendo negócios no futuro. Roberto sorriu. Certamente faremos, Sr. Fernando, mas da próxima vez que eu vier aqui, quero ver que todos os clientes são tratados com o mesmo respeito, independentemente de como chegam ou como estão vestidos. Pode contar com isso, prometeu o gerente. Roberto empurrou sua cadeira em direção à saída, seguido pelos 3 agentes de segurança que agora carregavam bolsas quase vazias. Na porta, ele parou e se virou uma última vez. Lembrem-se sempre, disse ele, sua voz ecoando através da concessionária silenciosa. A verdadeira riqueza de uma pessoa reside em seu caráter, não em sua conta bancária. E nunca sabemos quem realmente são as pessoas que cruzam nosso caminho. Com essas palavras, Roberto deixou a Premium Motors pela segunda vez. Mas desta vez, ele saiu como o cliente mais importante na história da concessionária, deixando para trás uma lição que ninguém jamais esqueceria. Epílogo. Nos meses que se seguiram, a história de Roberto se espalhou pela indústria automotiva como fogo. A Premium Motors implementou um programa abrangente de treinamento sobre diversidade e inclusão, usando o caso como estudo. Diego trabalhou arduamente na empresa de Roberto, gradualmente aprendendo a superar seus preconceitos e se tornando um defensor da inclusão. Mariana foi promovida a supervisora de atendimento ao cliente, com responsabilidade específica de garantir que todos fossem tratados